Boa noite. Há mais de 60 anos, a pesquisa eleitoral tem sido um elemento fundamental nas eleições. É por meio delas que os candidatos e partidos políticos desenvolvem estratégias para campanhas, identificam regiões onde tem menos ou mais chances de vencer. E as pesquisas também fornecem matéria-prima para as análises da imprensa e de acadêmicos, mostrando não apenas os candidatos preferidos pela população, mas também os temas que mais preocupam as pessoas, como segurança, saúde e educação. O Brasilianas.org dessa segunda-feira vai discutir as pesquisas eleitorais. Vamos entender quais são os métodos dos institutos, o peso do fator estatístico durante as campanhas, as divergências nas pesquisas em 2010, por exemplo, e o significado desses movimentos de onda. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, Márcia Cavallari. E no estúdio do Rio de Janeiro, o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERJ, Marcos Figueiredo. E contamos também com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar enviando perguntas no www.brasilianas.org. A primeira pesquisa eleitoral feita no Brasil já tem muito tempo, é da primeira metade do século. Vamos lembrar como foi esse primeiro levantamento de intenção de votos. A primeira eleição presidencial depois do período do Estado Novo com Getúlio Vargas foi em dezembro de 1945, a eleição da redemocratização. Getúlio Vargas renunciou e apoiou o general Eurico Gaspar Dutra. O candidato da oposição foi o brigadeiro Eduardo Gomes. A primeira pesquisa foi feita pelo recém-criado Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, o IBOP. No levantamento em São Paulo, o brigadeiro Eduardo Gomes aparecia na frente. Na época, o IBOP dividia o eleitorado pelo critério de grau de cultura. Na pesquisa divulgada 6 meses antes da eleição, no grau de cultura superior, Eduardo Gomes tinha mais de 40% dos votos contra 11% de Dutra. No grau elementar, Dutra tinha 22% e Eduardo Gomes 15%. Em branco, os votos alcançaram mais de 60%. No final, o candidato situacionista, Gaspar Dutra, ganhou a eleição com vantagem de 20% dos votos. De lá para cá, muita coisa mudou. As pesquisas evoluíram. Muitos institutos passaram a fazer os levantamentos. E hoje, as pesquisas fazem parte da corrida eleitoral. Nenhum candidato abre mão delas. Bom, isso é um tema interessantíssimo, ainda mais agora que vai começar já o horário gratuito, né? Eu queria ver com a Márcia primeiro, para historiar um pouquinho, o que eram essas pesquisas dos anos 40, Márcia? O que era o eleitor dos anos 40 comparado com o eleitor de agora? Bom, uma diferença básica é o acesso à informação, né? A informação naquela época era meio restrita a uma parcela da sociedade. Antes eles morriam de sede, hoje morrem afogados, é isso? Hoje tem muita informação, né? Tem que selecionar as informações e com o próprio advento da internet faz com que as informações cheguem simultaneamente aos eleitores. Eu me lembro, eu não trabalho no IBOP desde 1940, mas no período pós-redemocratização, em 1982, nós tínhamos um cuidado de começar a fazer as pesquisas dos interiores mais longínquos das capitais, porque se ocorresse um fato na última hora, na campanha, até essa informação se propagar para o interior, demorava, né? Hoje é tudo simultâneo, todos acompanham simultaneamente tudo o que está acontecendo e essa velocidade da informação faz com que também as pesquisas tenham que ser feitas cada vez em períodos mais curtos e cada vez mais próximos da eleição do que antes, né? Antes você podia fazer uma pesquisa 20, 15 dias antes, muito dificilmente mudaria, né? Além disso, também acho que uma diferença importante que tem de lá para cá, que as pesquisas daquela época se restringiam a entrevistar os grandes centros. Então, por exemplo, essa pesquisa que a gente acabou de ver, era restrita à região São Paulo e Rio de Janeiro. E São Paulo e Rio de Janeiro tinham o poder de representar o Brasil como um todo. Hoje não mais, né? A gente sabe muito bem que as 9 regiões metropolitanas representam mais ou menos 1/3 do Brasil e a grande maioria está no interior, 64%. Então hoje, se fizéssemos uma pesquisa para representar o Brasil só com São Paulo e Rio,
ia ser um resultado bem diferente. Eu queria ver com o professor Marcos Figueiredo. Boa noite, professor. O professor Marcos Figueiredo é um dos mais importantes analistas, é uma espécie de mediador aí dos embates que costumam ocorrer nessa área de pesquisa. Professor, nos anos 40 nós tínhamos um país fundamentalmente rural ainda, né? Um grau de analfabetismo muito grande. A Márcia estava falando que as pesquisas se restringiam a São Paulo e Rio, que eram as caixas de ressonância, digamos assim. Qual que era a metodologia lá nos anos 40, ou 50, ou ainda 60, sem as grandes redes de televisão e rádio, para poder, principalmente nas eleições majoritárias para presidente, ter uma ideia do que pensava o eleitor em termos nacionais? Olha, naquele período dos anos 40, 50, o país era rural. As grandes concentrações estavam ainda tornando-se importantes no cenário político. Entretanto, lembrar que até os anos 58, o eleitorado brasileiro era muito restrito e, coincidentemente, apenas o eleitorado das grandes cidades, estamos falando de Rio, São Paulo, Porto Alegre e cidades desse porte, eram eleitores, porque no interior, no grande Brasil, o Brasil chamado Brasil Profundo, a maioria não era eleitor. Então, a pesquisa nessas regiões do Centro-Sul e o urbano, tá, ela realmente representava a opinião dos eleitores, porque ali estavam os eleitores, já que no interior eles não eram eleitores, eram muito poucos, e a metodologia usada até então era basicamente, teoricamente, seguindo o mesmo padrão do que se segue hoje. Claro que hoje, com o advento de novas tecnologias e tecnologia já operada nos anos 60, as pesquisas foram ficando cada vez mais, tecnicamente falando, bem melhores do que ocorria nos anos 40 e 50. Professor, se fosse... De modo que o que temos na história do Ibope, e temos também algumas pesquisas isoladas feitas por acadêmicos e professores americanos que estiveram no Brasil na época dos anos 60, também aplicaram pesquisas concentradas em Rio, São Paulo e outras capitais, que também seguiam os padrões acadêmicos e internacionais de pesquisa de opinião e retrataram, de certa forma, o que de fato estava acontecendo. Ora, embora o voto sempre foi obrigatório no Brasil, mas a obrigação no sentido restrito de tornar-se eleitor não era seguida, porque não havia penalidade nenhuma, a distribuição da facilidade de votar era muito precária, e então acontecia que na área rural do país o eleitorado era muito restrito. Certo. Márcio, só para entender um pouquinho, quem foram os pioneiros, quem é que ajudou a modelar essa escola de pesquisa eleitoral no país? Isso é um padrão global que tem que ter adaptações para cada país, ou é um método estatístico que se aplica a qualquer país?
Não, a teoria estatística tem vários modelos de amostragem, né? O objetivo de você, quando você faz uma pesquisa, é você ouvir uma amostra, tirar uma amostra da sua população, e tem várias metodologias. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, ninguém faz pesquisa face a face como nós fazemos aqui no Brasil. É tudo por telefone, porque a penetração de telefone é bastante homogênea em todas as classes sociais, né? Aqui no Brasil, a gente começou a ter um crescimento. Primeiro, a evolução do telefone nos homicídios foi lenta, até pelo próprio período que nós vivemos de mercado fechado e a ditadura e tudo mais. E quando se abriu e começou a privatização, junto praticamente vieram já os celulares, né? Então, a telefonia fixa, ela teve um crescimento, mas ela estacionou e até recuou um pouquinho, porque está sendo substituída por telefone celular pré-pago. Tá. Né? Então, no Brasil, a gente faz as pesquisas face a face, ou seja, a gente ainda entrevista todo mundo pessoalmente, entrevistador com entrevistado. E aí, nos outros países, nos Estados Unidos, hoje se usa muito já pesquisa por internet, porque também o acesso já é bastante homogêneo. Tá. Aqui, você pode até fazer pesquisas por telefone, pesquisa por internet, mas você tem que fazer uma leitura de que você está trabalhando com um segmento social da população e não com uma amostra representativa do eleitorado ou da população brasileira, porque temos problemas de acessos em relação ao telefone e em relação à internet. Em termos metodológicos de amostragem, os modelos de amostras utilizados são padrões, né? É uma teoria, então tem vários modelos ali. A questão essa de começar a trabalhar por amostragem no mundo começou com o George Gallup, nos Estados Unidos, em 1936, e a partir daí foi se desenvolvendo. Na história do Ibope mesmo, ele teve uma participação, o George Gallup, na origem do Ibope. Ele deu uma consultoria aí? Sim, porque o fundador do Ibope, ele tinha uma rádio em São Paulo, que chamava Rádio Cosmos, e ele tinha essa curiosidade de falar, quem será que ouve a minha rádio, quem será que gosta de ouvir a minha rádio ou não? E ele queria buscar uma metodologia que ele pudesse aferir isso. E descobriu daí que tinha o Gallup, o senhor George Gallup, nos Estados Unidos, viajou até lá, conversou com ele, como é que ele podia fazer isso, recebeu lá umas orientações, voltou para São Paulo, fez a pesquisa de acordo com a orientação recebida e concluiu que a rádio dele era a última colocada no ranking, fechou a rádio e fundou o Ibope. Boa essa. A origem do Ibope foi essa. Boa essa. Fez literalmente do limão uma limonada aí. Professor Marcos, uma curiosidade aí sobre anos 40 e 50, essa questão do Brasil rural e do Brasil urbano, né? O Brasil rural tinha, obviamente, os eleitores de cabresto. Então, digamos, a pesquisa era muito mais saber quantos eleitores tinha cada coronel rural no cômputo geral dos votos, né? Como é que era? Isso, chegava a ser considerado isso? Quer dizer, o interior, com o voto de cabresto, ele tinha um peso expressivo a ponto de exigir uma gambiarra aí na metodologia brasileira? Olha, gambiarra não. O fato é que, apesar dessa realidade que você está descrevendo, a pesquisa não ia até o Brasil profundo. Ela ficava até nos grandes centros. E nos grandes centros, essa questão do voto de cabresto não tinha importância. Tá? Agora, quando estamos falando de eleição majoritária, presidencial e até mesmo para governador, o voto de cabresto tem uma presença relativa, é pequena. Agora, se estamos falando de voto parlamentar, deputado estadual, deputado federal, aí sim o voto de cabresto tinha realmente um poder enorme. Aliás, até hoje, porque bancadas estaduais no Congresso, na Câmara de Deputados, é formada de lideranças locais nos estados. Locais, quero dizer o seguinte, o candidato a deputado, ele tem ascensão sobre determinadas regiões.
São então, pouquíssimos os eleitos que têm uma votação dispersa, que cobre a maior parte do território do Estado. Então, a grande maioria na verdade, uma liderança regional, internamente no município. E assim tem sido, e assim continuará sendo, seja qual for o desenho previsto ou na vontade dos reformadores, porque é assim a vida e nada vai mudar. Então, fazer pesquisa para deputado, por exemplo, é uma tarefa insana, porque você tem que fazer uma pesquisa no qual o deputado diz aonde ele supõe que tem candidato, que tem apoiadores. Isso, para os cargos executivos, não é verdade. Nos cargos executivos, mesmo no período pré-1960, os governadores, os candidatos a governadores, tinham uma presença estadual, né? Principalmente na eleição presidencial, o candidato tinha uma presença nacional e dentro dos estados. É claro, com apoio dos governadores, com apoio das lideranças políticas do estado. Mas o voto de cabresto não tinha a menor importância para a eleição de Dutra, a eleição de Getúlio e de JK. Tá. Muito bom. A jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode enviar perguntas para o www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Nassi. O José de Queiroz Medeiros, de João Pessoa, ele pergunta: por que os institutos de pesquisa não são punidos quando cometem erros graves e influenciam no resultado final da eleição? Algum instituto de pesquisa já sofreu algum tipo de punição no Brasil? Para mim? Para você, Marcos. Não, bom, primeiro que o Instituto de Pesquisa faz é medir a opinião dos eleitores, né? Então, é importante a gente contextualizar que a pesquisa é um diagnóstico do momento que você está levantando a pesquisa. O que você está diagnosticando hoje não pode ser uma projeção para o futuro, né? Não é um prognóstico do futuro, é o diagnóstico de hoje. Nesse contexto, com as informações que os eleitores têm, eles estão com essas opiniões em relação às eleições. Então, muitas das vezes acontece que parece que há um erro porque querem fazer, mas por que não mostrou que o candidato não cresceu antes? Porque ele não cresceu antes, ele cresceu na reta final, ele cresceu no último momento ali, né? A gente tem visto também, ao longo do tempo, que o eleitor, com o exercício do voto, ele não quer errar. À medida que começamos a votar, ele espera, e aí coisas, né, foram acontecendo. Então, votou para presidente em 1989, teve todo o processo de impeachment do Collor. Então, isso faz uma decepção para o eleitor, né, e outras coisas, outros exemplos que nós temos por aí. Então, ele espera até o último momento, falando, bom, eu estou preferindo esse candidato aqui, mas vou esperar até o fim para ver se até lá não vai aparecer uma denúncia contra ele, se ele vai bem no último debate. Então, e o que a gente está medindo é a opinião das pessoas, que podem mudar com as informações que ela recebe. Quando a gente entrevista uma pessoa, eu não peço para ela escrever e falar, olha, agora você vai assinar um papel que você não pode mais mudar de opinião, porque senão a pesquisa vai dar errado. Então, a gente tem que ficar monitorando isso. E a outra questão também, eu acho que a pesquisa não tem... O que a pesquisa mostra é uma tendência. É uma tendência. Ela não dita a última palavra, ela não é a verdade absoluta. Toda pesquisa tem uma margem de erro amostral associada. Então, o que a gente apura da pesquisa, ela tem que ser interpretada como uma estimativa que pode estar entre tanto e tanto, né, entre os valores lá do intervalo de confiança. E tem uma série de outros problemas, né, inerentes à metodologia da pesquisa que também podem prejudicar a realização da pesquisa, como, por exemplo, dados que nós usamos, dados oficiais que nós usamos para fazer as nossas amostragens. Então, por exemplo, agora estamos com um censo novo,
maravilha. Se não tivesse saído o censo, o último dado que teríamos em nível municipal seria o censo de 2000. O que mudou de 2000 para 2012 em todos os municípios brasileiros? Né? Em termos de economia, em termos de características. Então, tem uma série de fatores ali que fazem. Quando o problema que eu acho que acontece é que quando o que a gente aponta é uma tendência, quando o resultado não é exatamente preciso, parece que há um erro e que é atribuído a uma questão ética. E não é isso, é uma questão... Simplesmente pelo fato de estarmos trabalhando com amostragem, você tem a probabilidade de que elas 100 pesquisas que você tira, 95 estejam naquelas estimativas e 5 fiquem fora. No próximo bloco a gente vai discutir um pouquinho essa questão das ondas aí que acabam sempre pegando muita gente aí no contrapé. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.